Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, contando para vocês um pouco sobre a webinar que eu fiz há mais ou menos 2 meses atrás sobre dicas de LinkedIn. E eu também queria deixar aqui registrado que é um serviço que a gente faz na Loureiro Consultores de apoio na revisão do seu perfil do LinkedIn, na escrita do texto, tornar ele um perfil profissional e principalmente atraente, seja para recrutadores, seja para um parceiro de negócios, né? Porque nem todo mundo está buscando emprego no LinkedIn. Muitas pessoas também estão buscando parceiros, porque são empreendedores, são empresários e precisam ter um perfil sério e com credibilidade. Não é uma ferramenta relativamente simples de gerenciar, mas ela tem muitas funcionalidades que acabam confundindo alguns usuários e a gente coloca esse serviço à disposição de vocês para que vocês tenham mais efetividade e não apenas presença na plataforma. Então, para começar, eu vou fazer uma breve apresentação, falar para vocês, resumir para vocês o que é o LinkedIn, sob o nosso ponto de vista, e depois vou entrar no meu perfil e mexer, navegar nele, juntamente com vocês, deixando isso registrado aqui em vídeo, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Então, passar algumas dicas de LinkedIn. Esse é um curso que eu fiz aberto para o mercado, não necessariamente o mercado de turismo, eventos e hotelaria. Na verdade, esse é um curso, é um trabalho que a gente pode executar para profissionais de qualquer setor. E, obviamente, que antes de eu começar a falar sobre a ferramenta em si, eu quero falar um pouco da minha história. É, Parafraseando, né, o Albert Einstein, a gente gosta muito de usar essa frase aqui: um problema bem definido já é metade da solução. Invista o tempo necessário para definir objetivamente o seu problema, sua oportunidade, o seu sonho e o seu desejo. Então, quando você tem uma vontade muito grande de explorar melhor a plataforma do LinkedIn, mas você não tem um perfil que seja condizente com o seu desejo, né, a sua vontade, você tem um problema. E aí a gente, aqui como consultoria, quer se colocar à disposição para ajudar você a definir esse problema e a resolvê-lo. Você tendo um perfil e uma atividade útil e eficiente dentro do LinkedIn, você já está com meio caminho andado para encontrar uma boa posição de trabalho. A gente está num momento difícil, claro, um momento de recessão, retração econômica, mas as oportunidades continuam existindo, principalmente para os profissionais melhor qualificados e os que sabem melhor apresentar essa qualificação. Não é apenas conhecer e saber, é o que você faz com esse conhecimento e com essa sabedoria que conta. Então, como agenda, né, dessa gravação, desse webinar, vou dar algumas dicas de preenchimento do seu perfil, dicas de interação na rede e outras funcionalidades úteis da rede. Contando rapidamente sobre mim, eu sou fundador da Loureiro Consultores, que é uma consultoria muito focada em gestão terceirizada de viagens e eventos corporativos dentro das organizações. No entanto, a gente tem uma série de atuações por outros segmentos econômicos. Eu trabalho como um hub aqui dentro, então eu conecto através da empresa muitas ideias, pessoas, soluções. Eu acredito que o fato de eu não ter conhecimento de todas as soluções disponíveis no mercado não é um impeditivo para que eu facilite negócios entre empresas e pessoas. Então eu tenho parceiros que são da minha confiança, que eu conheço há muitos anos, que eu já usei o serviço, e eu conecto a sua necessidade com a necessidade, com a oferta de serviço, na verdade, desse parceiro. Em 2017, eu fui eleito um dos profissionais mais influentes de turismo no Brasil.
do turismo do Brasil. Em 2019, eu fui eleito o melhor gestor de viagens corporativas do Brasil. E como formação, eu sou turismólogo, formado pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho uma pós-graduação pela FECAP, em gestão de serviços, um MBA pela Brazilian Business School, em gestão empresarial, e sou formado coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Iniciei minha carreira na São Paulo Turismo, que é uma autarquia da Prefeitura de São Paulo, que auxilia, né, na captação de eventos, desenvolvimento da infraestrutura turística da cidade. Eu também trabalhei na Carlson Wagon Travel, que foi quando eu comecei efetivamente a minha carreira no setor de viagens corporativas. É uma das maiores empresas do ramo no mundo. E aí eu passei por um ano na Austrália, onde eu morei. Eu fui lá para fins pessoais, realização de um sonho de morar fora, e acabei também trabalhando na CWT lá na Austrália. Quando eu regressei ao Brasil, eu tive a oportunidade de ser promovido a gerente de contas. Uma das contas que eu, depois de algum tempo, acabei absorvendo era a Embaixada dos Estados Unidos, e foi quando eu iniciei minha trajetória como comprador e gestor de viagens. Então, eu passei com carteira assinada na gestão de viagens da Embaixada dos Estados Unidos e de eventos também, da Souza Cruz, da Ambev e, mais recentemente, da Philips. As 3 últimas empresas eu era responsável por esses setores na América Latina. Então, em torno de 15 países estavam sob a minha gestão. E, recentemente, como consultor, já como CNPJ, passei também e passo, né, ainda estou na gestão da Abbott Laboratórios, gestão de viagens e eventos aqui no Brasil. E no ano passado realizei uma consultoria de 7 meses no Grupo Santa Cruz, que foi uma consultoria bem interessante também, de reformulação do setor. Então, meu grande expertise é esse, mas, como eu comentei antes, a gente consegue também ajudá-los com diversas outras necessidades de negócios que vocês tenham. No mercado, eu acredito que a gente tem que ser sempre um profissional de mercado que atua em uma determinada empresa. Sempre foi essa minha visão de carreira, foi o que eu sempre procurei fazer pela minha carreira, e até por isso me facilitou quando eu resolvi ser um empreendedor, um empresário, ter meu próprio negócio, porque eu já era visto como um profissional do mercado de viagens e eventos corporativos. E eu nunca fui, por exemplo, o Fernão da Ambev, o Fernão da Souza Cruz. Claro que às vezes as pessoas se referiam a mim dessa maneira, mas eu era o Fernão Loureiro, que estava na Ambev, que estava na Souza Cruz, que estava na Philips, que estava na Embaixada. Então, a gente tem que começar a enxergar que somos donos das nossas carreiras, somos responsáveis por elas. As empresas onde a gente está atuando, elas nos apoiam, elas nos ajudam, mas elas não podem ser responsabilizadas pelo nosso sucesso ou insucesso. Se a gente não está feliz em uma determinada posição, é nossa responsabilidade procurar uma que nos faça feliz. E até por conta disso, eu também sempre me envolvi com grupos do mercado. Fui membro do Travel Managers Group, que é mais conhecido como TMG. Fui membro da Global Business Travel Association, instrutor da academia deles aqui no Brasil, e também fui presidente do capítulo por alguns meses aqui no país. Fui e sou membro do CEO Council, que é um grande grupo de gestores de eventos e viagens de incentivo. E sou hoje, aliás, há 4 anos, eu sou membro da HSMI, que é uma associação de desenvolvimento pessoal. Ela é focada no profissional e não nas empresas onde eles atuam. E faz 4 anos que eu atuo dentro da associação, responsável pela aproximação dela com o setor corporativo. Então, a gente realiza cursos, workshops, conferências nacionais para profissionais que fazem gestão de viagens e de eventos nas empresas e nas TMCs. E, em paralelo, eu tenho algumas outras iniciativas. Eu tenho um blog no portal Panrotas há 5 anos, tenho um canal no YouTube há 2 anos e meio, mais ou menos, que eu os convido a seguir também. Tem vídeos muito interessantes de entrevista com outros profissionais,
conteúdos que eu produzo ou que eu faço parte da produção. Dei aulas no Senac para algumas turmas, escrevi e escrevo ainda como convidado em publicações na Espanha, nos Estados Unidos, e recentemente também eu ingressei no Portal Eventos, no blog do Portal Eventos, para contribuir. Enfim, uma série de iniciativas que eu já fazia como gestor de viagens e continuo fazendo como empresário. E nesse período como gestor, eu fui premiado 7 vezes, então recebi diversos reconhecimentos do mercado. Aqui também mostrando para vocês como existem oportunidades e aquelas que não existem a gente cria. Então, a nossa carreira ela precisa ser também um celeiro de criação mesmo, de oportunidades. Nem tudo está aí dado, mas a gente pode ir lá e fazer acontecer. Também queria reforçar que eu recentemente publiquei em parceria com o Denis Neves, que é um amigo de longa data e hoje é gerente de vendas da Costa Brava Viagens e Eventos. Ele e eu escrevemos esse livro, Gestão Estratégica de Viagens Corporativas, durante 1 ano e meio, composto por 100 perguntas, respostas, artigos, a prefácio do Ricardo Amorim, artigo da senhora Tcheco Aoki. Então é um livro muito completo, prático, objetivo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Está disponível na Amazon, na Apple Books, no Mercado Livre. Então, assim, locais para comprar não faltam, e sugiro que vocês que têm interesse na área realmente adquiram, principalmente os estudantes. Então, o LinkedIn, o que ele é, né? É uma ferramenta, é uma possibilidade de branding. Como branding, você precisa construir a sua marca profissional. Isso requer estratégia, dedicação e consistência. Não adianta só vocês irem, fazerem um trabalho de revisar o perfil de vocês no LinkedIn, disponibilizar e fazer isso a cada 6 meses. Não. O LinkedIn é uma plataforma que vocês, assim como vocês fazem com o Instagram e com o Facebook, postar stories, curtir o post dos outros, gerar engajamento, hashtag, vocês precisam fazer isso no LinkedIn também com muito mais cuidado, porque o branding também é aquilo que você não posta, é aquilo que você não se expõe desnecessariamente. Pensando no mundo profissional, mundo corporativo, vocês precisam ser muito mais cuidadosos com aquilo que vocês colocam numa rede social corporativa. Ele pode ser utilizado para buscar um novo emprego, desenvolver um negócio, abrir a mente para outros setores da economia e adaptar o seu conhecimento, criar novos contatos profissionais e tomar um cuidado para não adicionar todo mundo que não vai trazer necessariamente engajamento para as suas postagens. Eu gosto muito de destacar aqui o tema do abrir a mente para outros setores da economia e adaptar seu conhecimento. Pessoalmente, eu gosto muito de seguir pessoas de outras áreas, porque o conhecimento que elas produzem e me passam é complementar àquilo que eu vou fazer no meu setor. Então, se eu sigo influenciadores de marketing digital, influenciadores econômicos, de política, de gestão financeira, tudo que eles falam, de alguma maneira, eu consigo fazer um cruzamento desse conhecimento que eles passam para as necessidades que eu tenho no meu setor e para quem me segue. Então, eu, como influenciador do meu setor, eu preciso beber na fonte de outros setores também para trazer novidades, senão eu vou falar sempre a mesma coisa. E isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer, né? Até outro dia eu ouvi uma coisa que me deixou muito feliz. Você já não é uma cara nova, mas você sempre fala coisas novas. E é exatamente isso que a gente precisa buscar. Se manter relevante e se manter falando coisas que impactem. A comunicação ela precisa ser voltada, a gente precisa pensar naquilo que vai mudar ou impactar positivamente a vida do outro. Se você não tiver o que falar, se você não tiver nada para acrescentar, é melhor ficar quieto mesmo. Explore o slideshare.net/LinkedIn Brasil, porque é um site onde eles colocam diversos recursos para download, diversos cursos, mas principalmente pesquisas de tendências de mercado e de utilização da ferramenta. Então, é uma plataforma dentro do LinkedIn, gratuita, e que vocês podem baixar uma série de análises, insights de grandes pensadores da economia brasileira e mundial.
E utilize os stories. Em breve também será possível conduzir lives. Não são todos os usuários que já têm as lives disponíveis através da plataforma do LinkedIn, porém os stories já estão disponíveis para todo mundo e agora eles liberaram também a função da enquete, que tem sido muito útil para, por exemplo, eu já usei umas 2 ou 3 vezes para embasar uma discussão que eu estava tendo com outras pessoas. E as enquetes são rápidas, práticas de fazer, não consomem tempo de quem responde, porque é uma perguntinha e dá um insight muito legal que já me ajudou 2 vezes a tomar uma decisão na construção de um evento ou numa consultoria que eu estava dando. Enfim, é uma funcionalidade que vale muito a pena. Falando de dicas do LinkedIn, a gente tem uma diferença, o LinkedIn ele é muito bom, mas tem algumas coisas que são interessantes de notar. Tem como eu posso dizer, inconsistência entre o que você tem disponível no aplicativo e no site propriamente dito. Então, requer um pouco de paciência. Às vezes você põe um negócio no app que não sobe no site, às vezes está disponível os stories só no aplicativo e não no site. Esse tipo de coisa acontece, não é que o seu acesso está bugado, é porque é uma plataforma que está sempre... Ela não tem tanta estabilidade como um Facebook e um Instagram, por exemplo. Edições no aplicativo às vezes não refletem na versão desktop. Interajam em posts que vocês gostam, porque os algoritmos que estão por trás da plataforma, e isso vale para qualquer rede, eles vão trazer para você mais conteúdo daquela pessoa que você curte ou mais conteúdo relacionado àquele tema que você curtiu. Então é importante você interagir com os posts que você gostou, porque os algoritmos vão entender que é aquilo que você quer ter mais acesso. Então curtam, compartilhem e comentem das pessoas e dos temas que vocês mais gostarem. O perfil ele tem que ser claro, objetivo e limpo. Uma visão clean, ela é muito mais atraente para o olhar humano, para o cérebro humano. E aí é uma outra palestra que eu tenho, né, de neurociência, neurovendas, mas assim, procurem ter um perfil sem aqueles textões, porque um recrutador, um parceiro de negócios, raramente ele vai ler os detalhes da sua posição, que de tal a tal período você fez isso, fez aquilo. A leitura precisa ser dinâmica, né? Então procurem colocar highlights. Peçam indicações, mas somente a pessoas com suficiente tempo de convivência e intimidade para escrever sobre você. Um depoimento, né, como a gente chama lá no LinkedIn, a recomendação, ela tem que ser sincera, autêntica, verdadeira, senão quem está lendo vai ver que aquele depoimento é muito formal, é muito para inglês ver. Então, também não saiam pedindo recomendação para pessoas que não tiveram um nível de interação aprofundado com você, porque ela não vai se sentir confortável de escrever e talvez ela não se sinta confortável de te falar isso, né? Não é tão fácil falar isso para uma outra pessoa, pode criar uma mágoa, um climão, né? Uma situação estranha, então tenham cuidado com isso também. Substitua 30 minutos que vocês gastam com redes pessoais pelo LinkedIn diariamente. Então, troca 30 minutos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ou Netflix. Troca 30 minutos dessas redes, dessas plataformas de streaming por LinkedIn. Pelo menos para você curtir, interagir, ver uma pesquisa diferente, ver alguma coisa nova. Tem textos ruins? Tem, como todos os lugares, mas tem textos muito bons, tem pessoas que realmente acrescentam, porque até algumas delas a profissão é escrever no LinkedIn. Então esses caras capricham naquilo que eles postam. Nunca, jamais, nem ferrando. Temas políticos, religiosos, gostos musicais e como foi legal jantar com a sua esposa ontem. Eu acho que há uma confusão muito grande, é muito legal a gente ver a humanização. Eu já escrevi um artigo falando, acho que o mundo está muito melhor hoje, independente de pandemia, mas acho que o mundo está muito melhor hoje sob certos aspectos do que há 30, 40 anos atrás.
E um deles é, sem dúvida nenhuma, a liberdade que as pessoas têm, né, de ser mais elas mesmas, não ter aquela comunicação sisuda, fechada, travada que os nossos pais tinham, por exemplo, no ambiente de trabalho. Mas a gente tem que ter bom senso e tem um limite. A gente não pode pisar fora daquela faixa. Então, no afã de provar que você é uma pessoa como qualquer outra, que você é uma pessoa humana e tal, tem gente que exagera no LinkedIn, coloca foto com filho, foto da Bíblia, e eu acho que isso é totalmente inadequado para uma rede profissional. Tem momentos e momentos, lugares e lugares. E isso não te faz mais humano. Às vezes até pesa contra você porque fica falso, fica superficial, e quem te conhece mais a fundo talvez olhe e fale, nossa, por que o fulano está fazendo isso, né? Ele não é assim. Então tem que ter muito cuidado. Evite spams ou mensagens genéricas por inbox. Eu, Fernão, quase não as leio. Então aquele negócio do sponsored message tal, se eu não leio, imagina o CEO da Apple, ele não vai ler mesmo. Então, às vezes também exagera, né? Tem algumas pessoas que exageram, tem o acesso premium, o premium do LinkedIn, ele te dá uma cota de mensagens para esses caras muito top. Vocês têm que ter muito critério nas mensagens que vocês vão mandar para essas pessoas, até para não repercutir contra vocês. O brasileiro tem muito aquilo, né, do vai que cola, seja o que Deus quiser, vamos ver se dá certo. O não eu já tenho, né, essa frase também pegou. Mas a gente tem que ter planejamento e critério naquilo que a gente faz. Não pode ser 100% intuitivo. Revise o português antes de postar. Não faça que nem o ministro da Educação, que saiu agora, né, que escrevia interesse com C. Revise. Na dúvida, envie para um amigo que escreva bem antes de postar. Às vezes você... também no intuito de criar uma autoridade digital, de escrever bem, você acaba fazendo uma besteira, cometendo um erro crasso de português que depõe contra você. Para quem tem agência de marketing que ajuda, né, às vezes não é a própria pessoa que posta, eu mesmo tenho uma agência de marketing que me apoia, eles postam, eu vou lá, reviso tudo, porque para mim português é essencial, é uma coisa que me incomoda muito pessoalmente, então eu olho para ter certeza de que não tem nenhum erro de português, nem que seja um acraseado. E a gente precisa, sim, ter esse cuidado com a nossa língua materna. Não colocar um emprego novo antes de completar o período de experiência. Você não sabe se vai dar certo, pode ser que não dê certo no quarto, no quinto mês, é verdade, mas 3 meses é o período clássico de experiência. Então, eu não recomendo colocar um emprego novo antes disso, porque você gera uma baita repercussão, e aí passam 2 meses, não dá certo a relação, você precisa sair, e aí fica chato toda hora, você tem que ficar explicando para os outros o que não deu certo. Então espere ter certeza de que aquilo, antes de contar para o mundo que você está naquele emprego novo, por mais legal que ele seja e por mais feliz que você esteja. O FAQ, né, o Frequent Asked Questions. Então, quais são as perguntas mais feitas em relação ao LinkedIn que eu mais recebo nas consultorias que eu dou, né, nas mentorias individuais? Eu devo colocar a expressão em busca de recolocação? Vale a pena ter uma conta premium? Como procurar contatos em um raio de distância física? Como gerar o QR Code do meu perfil? Como filtrar melhor o conteúdo da minha timeline? Como parar de ver conteúdo de uma pessoa sem deixar de estar conectado a ela? Os grupos de discussão valem a pena? As vagas são confiáveis? Como acessar meu SSI, que é o Social Selling Index, né? O seu índice de venda pessoal dentro da rede? Os top voices valem a pena seguir? Vale a pena ter uma carta de apresentação? Eu não vou responder todas aqui, né? Até porque por uma questão de tempo, para não ficar cansativo a assistir o vídeo. Mas o que eu posso dizer para vocês, eu vou responder aqui umas 3 que são mais frequentes. Como filtrar melhor o conteúdo da minha timeline? Primeiro, a primeira coisa, né? Você pode parar de seguir sem excluir a pessoa da sua rede. Isso dá para fazer, eu vou mostrar para vocês como que faz. E não curtir posts para agradar uma pessoa se você não curte o post dela de fato.
Então, realmente, aquilo que eu falei, os algoritmos entendem que se você está curtindo, você quer ver mais daquilo. Como parar de ver conteúdo de uma pessoa sem deixar de estar conectado a ela, também dá lá nas configurações, vou mostrar para vocês. É um botãozinho lá, deixar de ver conteúdo, mas você não está excluindo ela da sua rede. Os grupos de discussão valem a pena? Muito poucos. Eu acho que a gente já tem grupo demais, né? E a pandemia acelerou isso. Então tem grupo no Telegram, grupo no WhatsApp, grupo no LinkedIn. Acho que são muito poucos dentro do LinkedIn que valem a pena de fato. Depende do setor de cada pessoa, mas eu acho que os grupos das plataformas de comunicação, no caso do WhatsApp e do Telegram, são mais úteis. E a troca de arquivos, né, a troca de estudos acontece com mais intensidade lá. As vagas são confiáveis? Nem sempre, porque tem muitas empresas que colocam vagas para ver como que está a temperatura do mercado, para receber currículos e montar um banco novo. Então, nem sempre as vagas que estão postadas são verdadeiras. Não tem um check de veracidade das vagas no LinkedIn, como tem, por exemplo, no Instagram, o perfil verificado, né? Para saber se aquele famoso de fato é ele mesmo. Isso, e no Twitter também tem. Isso não tem no LinkedIn. Então, não dá para ninguém garantir a veracidade daquela vaga. E tem outros fatores, né? Tem muita gente que reclama, mas, por exemplo, eu já vi várias empresas abrirem uma vaga e eles estão realmente intencionados a contratar a pessoa. Eles não abrem por maldade, porque eles são cruéis, nem nada disso. Mas, conforme o tempo passa, a vaga fica aberta 10 dias, muita coisa acontece na empresa nesse meio tempo. E aí a vaga, de fato, é congelada, cancelada. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas que 100% é confiável? Não, não é. Vale a pena seguir os top voices? Sem dúvida, porque eles não se tornaram top voices à toa. Tem algumas pessoas que exageram no discurso do politicamente correto, aí cabe a cada um saber se aquilo se adequa, se encaixa para si ou não, mas os top voices geralmente são muito inspiradores, têm conteúdos muito bacanas, então vale a pena sim. E sobre a carta de apresentação, pessoalmente, eu não gosto da carta de apresentação. Eu não recomendo. Eu acho que um bom perfil, um bom currículo é a melhor apresentação que você pode ter. A carta de apresentação é você falando bem de você mesmo. Então, a meu ver, não faz muito sentido, né? Você não precisa contar a sua história para outra pessoa, porque ela lendo o currículo e batendo um papo com você depois por vídeo ou pessoalmente, ela vai saber quem é você. Eu acho que a carta de apresentação hoje é uma coisa antiquada. Não investiria tempo nisso, não. Então, vamos lá. Eu vou entrar rapidamente no meu perfil, mostrar um pouquinho aqui para vocês algumas funcionalidades. Vou usar minha colinha. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui no vídeo. Certinho. Eu vou passar por alguns pontos, só para vocês terem uma ideia do que a gente assessora vocês aqui na Loureiro Consultores. E também para já dar algumas dicas, né, que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês. A primeira coisa é a capa, né, que eu estou mostrando aqui no meu computador. Claro que eu coloquei, eu já tive capas assim mostrando os meus prêmios, mostrando uma publicação que eu fiz. Isso na época que eu era um profissional de carteira assinada. Hoje eu sou um profissional dono de uma empresa, então eu preciso promover esta empresa. E ela está aqui na minha capa. Quem não é dono de uma empresa, ou, nossa, não tenho ainda nenhum prêmio, não tenho um reconhecimento, coloca uma foto que seja profissional, não vai pôr a foto de uma praia, porque eu acho que não faz sentido, isso é para a capa do Facebook, não do LinkedIn, mas você pode colocar, por exemplo, um curso, o título de um curso que você tenha feito, um valor, uma frase, que nem eu coloquei lá do Einstein, né? Você pode colocar, na minha apresentação, você pode colocar uma frase que te inspire, que mostre quem é você. Eu tenho um conhecido que a capa dele falando que antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Perfeito, é o que ele acredita, é o valor dele. É um dos valores dele, então tá lá na capa dele. É isso. Aí o título. Tudo que a gente faz, como eu disse, né, de comunicação, a gente tem que ter um propósito.
Por que que o meu perfil está todo em inglês? E isso sempre foi assim, né? Eu sempre trabalhei dessa maneira, os meus posts são em português, mas o meu perfil está em inglês. Porque eu quero ser uma empresa, claro, que atua no mercado brasileiro, eu quero que a minha empresa atue nesse mercado, mas eu quero que outras empresas de fora também contratem o meu serviço para atuar no Brasil. Então, por isso meu perfil está em inglês, embora o LinkedIn hoje já permita você ter um perfil em 2 línguas. Mas quando eu criei o meu perfil não tinha isso. Então eu fiz uma opção. Eu quis ter um perfil em inglês para mostrar para profissionais, para empresários de fora, quem eu sou. Tanto é que eu já recebi nessa semana, né, na verdade nesse mês, eu recebi 2 convites de pessoas, uma da Suíça e um da França, um hackathon que eu participei recentemente aí como mentor, porque meu perfil estava em inglês e os caras entenderam na hora o que eu fazia. E o cara da Suíça me convidou para fazer parte de uma comunidade de líderes ao redor do mundo, jovens líderes, que impactam a sociedade onde eles estão. E como que ele identificou isso em mim? Lendo meu perfil em inglês. Então, tem propósitos e propósitos. Às vezes você quer manter o seu negócio dentro do Brasil. Perfeito? Faz o seu perfil em português e coloca lá, eu vou mostrar para vocês como que faz, coloca lá para ter o perfil em 2 línguas. Para quem está procurando emprego, tem essa possibilidade aqui, ó. Demonstra aos recrutadores seu interesse em oportunidades. Você controla quem pode ver isso. O meu não está habilitado por motivos óbvios, né? Eu estou empreendendo, eu abri uma empresa, então não estou procurando um emprego na iniciativa privada. Mas vocês podem clicar aqui em Comece Já, e aí o LinkedIn vai te levar por alguns passos e você vai passar a ter o seu perfil disponível para recrutadores. O sobre, ele seria um pouco a carta de apresentação, né? Então, o que eu falei para vocês, né? Eu não indicaria ter uma carta de apresentação, porque ele já está aqui no sobre. Então, vocês colocam um resumo do histórico de vocês, da formação, né? Como eu coloquei aqui, a minha trajetória acadêmica, quem sou eu, mas eu falo menos das minhas qualidades e falo mais da minha experiência. Se você é jovem, está entrando no mercado de trabalho agora e não tem tanta experiência para colocar, aí você pode falar um pouco mais das suas qualidades, sem dúvida nenhuma. Mas porque eu acredito que um bom teste de RH ele já vai te mostrar e vai mostrar para os seus recrutadores quais são as suas qualidades e os seus pontos de melhoria. Na parte de destaque, é importante vocês colocarem também quais são as publicações mais importantes, porque uma pessoa, de repente um entrevistador, um jornalista, alguém que queira conversar comigo para falar do meu setor, ele vem aqui e automaticamente ele já identifica quais são os fatos mais marcantes, mais relevantes da minha trajetória, ver se eu sou uma pessoa de fato interessante para aquilo que ele precisa no momento. Então, essa área aqui de destaque é bastante importante e eu consigo editá-la, né? Eu consigo pegar os meus posts, as minhas atividades, né? Os meus artigos e eu mesmo coloco aqui no meu perfil, que é muito importante de ter também. O meu painel, então, quantas pessoas visualizaram o meu perfil nos últimos 90 dias, quantas visualizações eu tive na minha última publicação, quantas vezes eu apareci em resultados de pesquisa recentemente. O meu perfil, se ele é um perfil campeão, se ele é um perfil excelente, se ele é ótimo, o LinkedIn também te indica isso. O meu aqui, no caso, eu tenho ativado o aconselhamento profissional. Isso quer dizer que pessoas que estejam procurando aconselhamento, o meu perfil aparece para elas como indicação do LinkedIn para elas conversarem. E eu recomendo assim, a todas as pessoas que têm uma boa bagagem que façam isso, porque é um crescimento mútuo, não é só o aconselhado que aprende, que cresce, você que aconselha também cresce bastante. Aí aqui vem a parte dos meus seguidores, né? Então hoje eu estou com 8.993 seguidores. Se eu clicar aqui em gerenciar seguidores, eu consigo visualizar quem são os meus amigos, né? Os meus amigos não, porque não é rede de amigos, mas quem são as pessoas que me seguem, às vezes quem são as pessoas que eu sigo e não me seguem de volta.
e siga novos pontos de vista, que é muito interessante, porque são pessoas e empresas totalmente fora do meu setor de atuação, que eu acho, como eu já comentei antes, que é uma coisa extremamente rica para todos nós estarmos fora da nossa bolha de origem. Então, vou voltar lá. A parte de experiência também é muito importante. Como eu comentei, né, não colocar uma coisa muito longa na experiência de vocês, e de preferência direcionar no caso eu tenho uma empresa, né, direcionar para o meu website, para o meu Instagram, o meu Facebook, porque eu estou falando da minha empresa. Então é uma oportunidade de mostrar como ela tem uma rede de redes sociais, né, como ela está robusta e disponível em diversos canais para ser seguida. Eu posso colocar notícias que tenham saído na mídia. Então, quando eu clico aqui em editar, por exemplo, eu posso acrescentar notícias aqui nessa parte de carregar o link. Posso carregar uma foto, um arquivo ou um link de outro site que sejam relacionados ao tema da minha empresa. Então, eu coloquei aqui, no caso, deixa eu só fechar essa janela. Eu coloquei aqui, no caso, o lançamento do meu livro, porque ele foi escrito e lançado já com a Loureiro Consultores vigente, já existente. E aqui eu coloquei também um direcionamento para o site da minha empresa. E eu coloco outras ocupações que eu tenho, né? A minha ocupação principal é a Loureiro Consultores, mas eu coloco algumas outras que eu tenho no momento, até como membro de uma associação, né, que é a HSMAI, escritor nesses dois portais, e aqui eu deixo também disponível as ocupações que eu já tive, como, por exemplo, na Tatatur, na Philips. Deixa eu abrir só um pouquinho mais aqui. No Senac, na American Express Global Consulting. Então fica tudo disponível no meu perfil. Vejam que eu procuro ser o máximo possível sintético, né? Uma informação muito direta ao ponto, porque as pessoas só querem ter uma ideia do que eu faço. A parte de contar de resultados, números que eu entreguei, isso fica para a entrevista, se ela vier a acontecer. Até porque é uma oportunidade de eu gerar a vontade, de eu gerar o desejo naquela pessoa de me conhecer melhor. A formação acadêmica, que é essencial, e eu fico, às vezes, assustado de ver alguns perfis que as pessoas não colocam a sua formação acadêmica, só a profissional, porque antes de sermos profissionais, a gente precisa, sim, contar a nossa formação, que cursos a gente faz. Eu acho que uma tendência cada vez maior é você fazer cursos de extensão, formação específica, cursos de formação mais delimitada a um campo de conhecimento do que um MBA, uma pós-graduação, um diploma. Então tem gente que tem um belo de um diploma lá na parede, mas como eu comentei antes, tem o conhecimento, não sabe como usá-lo, não sabe como transmiti-lo e aplicá-lo. E isso é um grande problema que precisa ser resolvido. Então coloquem aqui todos os cursos que vocês tenham feito de formação acadêmica, mas tem uma outra área que eu vou mostrar para vocês que dá para colocar também cursos de curta duração. Aí na parte de competências e recomendações, agora acabei de ver que eu tenho uma recomendação pendente, nem sabia. Preciso até acrescentar, mas acho que já dá para eu acrescentar aqui, que foi do Rafael, como gestão. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho Travel Management, Business Travel, Negotiation, e eu tenho algumas outras que as pessoas também me indicam, né? Estratégia de negócios, gestão de vendas, gestão de marketing, planejamento estratégico. O LinkedIn destaca as 3 que você tem mais indicação, mas ele também deixa as outras que você mesmo pode colocar ou que outras pessoas podem proativamente te indicar.
E tem agora uma novidade que é fazer o teste de competência. Então, o próprio sistema ele vai te lançar perguntas, vai te lançar tipo um quiz para identificar se você realmente tem competência naquilo. Eu acho que ainda vale mais a pena pedir a recomendação de colegas do seu setor. E aí vem a parte das recomendações, que, como eu comentei, né, não peçam para uma pessoa que não tem nada a ver, que não te conhece a fundo o suficiente. De preferência, eu não costumo pedir para ninguém. Praticamente todos os depoimentos que eu tenho foram feitos espontaneamente. Acho que olhando aqui eu vi um ou dois que eu realmente pedi para a pessoa escrever, porque são pessoas que eu acho importante ter no meu perfil. Mas o Wagner foi uma grata surpresa, não estava esperando. O Marcel, que foi meu chefe, meu gestor por 5 anos na Philips, na American Express, no dia seguinte que eu saí, porque eu tinha pedido demissão, dia seguinte ele veio escrever esse depoimento e ele me falou: eu acho que isso vai ser importante para o seu negócio. Então vocês veem, né, a generosidade no mundo corporativo, profissional existe. São poucas pessoas, mas existe. E quando vem, tem mais valor ainda na sua carreira. Assim como você também pode conceder recomendações, você pode solicitar, mas você pode entrar no perfil da pessoa e escrever uma recomendação por iniciativa própria. E aí vem a parte das conquistas, né? Então, aqui você acrescenta todos as suas publicações, se você tiver algum artigo, artigo científico, algum artigo mercadológico, patente, se você tiver alguma patente de alguma solução, cursos, projetos, reconhecimentos ou prêmios, uma nota de prova, como, por exemplo, um teste de inglês do IELTS ou da Cambridge, você pode acrescentar aqui. Idioma, quais idiomas você fala e o nível, né, de conhecimento, organizações. Então, eu tenho aqui listados os cursos que eu fiz, os reconhecimentos e prêmios que eu recebi nos meus anos de carreira, as organizações que eu faço parte ou fiz parte, os idiomas que eu tenho domínio, seja escrito, falado, ouvido, os projetos que eu considerei mais importantes na minha carreira e que eu listei aqui, e as publicações, algumas, né, que eu mencionei, sendo a principal, sem dúvida, o meu livro, importante de estar aqui. Os interesses, quais são os grupos que eu sigo, quais são as personalidades, como Bill Gates, por exemplo. Então, tudo que o Bill Gates posta automaticamente aparece na minha timeline, na minha página inicial. E aí eu quero mostrar para vocês a parte de editar perfil público e URL, porque aqui eu consigo visualizar como as pessoas que me buscam no Google, no Bing, em qualquer mecanismo de busca, como elas veem o meu perfil. Eu posso diminuir, né, restringir um pouco o acesso dessas pessoas às informações do meu perfil através dos mecanismos de busca. Eu posso mudar a minha URL, como as pessoas me veem. O meu link original do LinkedIn era Fernão Loureiro e um número gigante. E aí eu mudei para Fernão Loureiro 137, é um número que eu gosto, então eu acabei deixando aqui o 137, tem que ter um mínimo de caracteres. A visibilidade do meu perfil, eu posso limitar se qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa no Google ou dentro do LinkedIn, ou se eu posso, se eu quero restringir para só a minha rede, conexões de primeiro, segundo e terceiro grau, o que eles podem ver. Então, por exemplo, artigos e atividades, experiência anterior, isso daqui, experiência atual, eu posso até já deixar aqui, porque eu quero que as pessoas vejam as minhas atividades. O selo de perfil público também dá para eu criar esse selo. As atividades é importante porque vocês estão mostrando para todo mundo não só aquilo que vocês postaram, mas principalmente aquilo que vocês gostaram e comentaram. Então tenham cuidado se vocês forem deixar aberto para todo mundo. Tem gente que me pergunta, putz, Fernão, mas eu não tenho nada de interessante para postar,
Primeiro que tem alguma coisa errada, porque alguma coisa interessante você tem que ter para postar, nem que seja uma vez por mês. Mas se você não tiver com tanta frequência, você não é um produtor de conteúdo, interaja. Use a rede pelo menos para interagir com os outros. É importante você estar presente e marcar a presença no LinkedIn. Então é assim que as pessoas que buscam o meu perfil visualizam ele fora da plataforma, certo? E aí eu posso voltar para o LinkedIn. Vou deixar aqui aberto porque já já eu vou vir também. A parte do Premium, né? Qual que é uma das vantagens de ter o Premium? Então eu venho aqui em quem visualizou o meu perfil. Vocês veem que ó, eu tive picos, né? Então, por exemplo, aqui, em relação à semana anterior, eu tinha tido 190 visualizações, que foi 41% a mais do que na semana anterior. Aqui eu tive uma queda. Na semana do feriado, eu tive uma queda considerável, também porque postei menos. Então, quanto menos a gente posta, mais queda na visualização a gente tem, né? Então, aí vocês veem uma retomada, depois uma caída. E todas as pessoas que viram o perfil. No caso, como eu não tenho Premium por uma decisão minha, mas poderia ter, eu não trabalho tão ativamente com vendas de B2C que eu precisasse do Premium agora, eu consigo ver algumas informações bem restritas. O LinkedIn classificou 25 visualizações interessantes, 8 trabalham na rede Atlântica, 18 trabalham na rede Accord, 18 na Premier Turismo, como me acharam, né, que foi na página inicial, qual cargo eles têm, enfim. Eu consigo ver quais foram as 5 últimas pessoas que olharam o meu perfil no LinkedIn. E ele me dá a opção de reativar o Premium, que vale a pena para alguns casos, principalmente para quem trabalha com prospecção de clientes corporativos. E aí eu quero mostrar para vocês a parte de gerenciar a rede. E uma coisa importante, tá? Durante a consultoria, né, que eu faço individual, eu olho todos esses detalhes com vocês. Eu não olho só o perfil. A gente traça a estratégia, o que vocês querem fazer no LinkedIn e a gente vai para cima, pensa em como se vale a pena o premium ou não, para o caso de vocês. Então não é só um olhar em cima do perfil. O perfil é o mais importante, mas a gente olha todas as ferramentas e mecanismos que o LinkedIn oferece. Então aqui eu vou aceitar, né, esse último convite que eu tive. Posso enviar uma mensagem para a pessoa que me adicionou. Quer dizer, eu tenho 8.935 conexões, 86 contatos, 52 personalidades que eu sigo, né? Tipo Hillary Clinton, Bill Gates, Barack Obama, que são pessoas que têm páginas no LinkedIn, não interagem, não têm perfis propriamente ditos, e sigo 79 páginas e 3 hashtags. As hashtags são importantes porque automaticamente também o algoritmo do LinkedIn me traz postagens na minha timeline com essas hashtags, às vezes de pessoas que não estão na minha rede, mas como são postagens que tem a hashtag negócios, economia e empreendedorismo, ele traz isso para mim, para eu visualizar. Aqui eu posso gerenciar os convites, tanto que eu enviei quanto os que eu recebi, para saber se está pendente, né? Alguma pessoa deixou de me adicionar. A parte de vagas, que muita gente me pergunta, sim, é muito boa, então vale a pena. Aqui vocês têm listado quais candidaturas vocês aplicaram, quais vagas vocês têm salvas para uma futura oportunidade, alertas de vaga, então você pode cadastrar uma empresa, por exemplo, quero trabalhar na Apple. Automaticamente qualquer vaga que for aberta na Apple, o LinkedIn vai me avisar. Não importa se tem a ver com o meu perfil ou não, ele vai me avisar pela empresa. Pesquisas de vagas, se eu quero pesquisar por cargo, competência ou empresa, pela cidade onde eu estou alocado, ou a cidade onde eu quero vir a morar, por exemplo, eu quero me mudar para Porto Alegre. Vou procurar vagas de emprego abertas em Porto Alegre.
E aqui tem a descrição. Geralmente, quando você clica, vou abrir aqui a da Randstad, quando você aplica para essa vaga, que é a candidatura simplificada, ela já usa as informações do seu perfil no LinkedIn e você não precisa ficar preenchendo aquele monte de páginas que tem em algumas posições que você passa horas ali preenchendo. Então, a parte de vagas vale sim a pena. Como eu disse para vocês, tem muitas que não são reais, são mais para coletar currículo, sentir o mercado, até uma média salarial, mas a grande maioria é real, é bem intencionada e às vezes acontece da vaga ser congelada no meio do processo. Acho que muitos de vocês que estão me assistindo já presenciaram isso. O Sales Navigator, né? Então, algumas pessoas me perguntam se vale a pena ter o Sales Navigator, que é esse daqui, né? Os Soluções de Vendas. Ele vale muito a pena. Quem tem a ferramenta dentro de uma empresa sempre elogia, fala que ele realmente traz leads qualificados. Todas as soluções, né? Eu comentei com vocês do SlideShare, tá aqui. Os grupos estão aqui, que vocês podem seguir. O LinkedIn oferece uma série de cursos gratuitos de motivação, oratória, liderança, muito especialmente liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe. Tem muito curso legal que vocês podem encontrar aqui. A média, a faixa salarial, isso ainda não é um serviço disponível no Brasil, é mais nos Estados Unidos, mas eu espero que em breve também eles tragam para cá. Para quem trabalha com RH, recrutamento e seleção, o Talent Solution é muito bom, então também ele qualifica com base nos filtros que você coloca quais são os perfis mais adequados para aquela vaga, até para você convidar para uma entrevista. Soluções de vendas, né, que eu falei, o anunciar a vaga também para o pessoal do RH, que aqui, na verdade, é um serviço pago, né? Para quem tem o Premium, tem algumas vagas inclusas no pacote, mas é um serviço pago. Soluções de marketing, porque tem empresas que fazem a publicidade dentro da plataforma do LinkedIn. Soluções de aprendizagem, que é aquilo que eu mostrei ali agora há pouco, né, do e-learning. E quando você quer criar uma página no LinkedIn, que fica disponível aqui, né? No caso, a minha empresa, a Loureiro Consultores. Eu tenho a página dela, também tenho o perfil da Loureiro Consultores. E aí todos os posts que eu faço ficam disponíveis. Eu consigo ver a quantidade de visitantes únicos, novos seguidores, pessoas que eu poderia seguir, hashtags relacionadas ao serviço que eu presto. E eu queria falar com vocês, agora caminhando aqui para o final, na página inicial, para fazer uma publicação. Então, quando você clica em começar uma publicação, ela é o que vai aparecer na timeline das pessoas. Você pode colocar uma foto, e eu recomendo colocar uma foto, porque visualmente atrai muito mais atenção para o seu post, não colocar só o textão. Você pode subir um vídeo ou gravar um vídeo dentro da própria plataforma, ou você pode subir um arquivo como um estudo em PDF, por exemplo. Você também pode escrever um artigo. E aqui, por exemplo, em começar uma publicação, o que eu falei da enquete lá para vocês, né? Agora está aqui, ó. Cria uma enquete. O Comemore Colegas de Equipe também é muito legal, porque é quando você reconhece publicamente uma pessoa por uma competência, por alguma coisa que ela faça diferente. Então, eu vou colocar aqui o Alan, que trabalha comigo, na Loureiro Consultores, e aí eu escolho em cima do que eu quero reconhecer o Alan, né, perante todos. Espírito de equipe, liderança inspiradora, torna o trabalho mais divertido, trabalho excepcional. E eu escrevo o que eu acho do Alan e ponho publicamente aqui. Isso é muito legal, principalmente numa época em que a gente está incentivando mais a empatia, a parar para olhar para si mesmo e para o próximo, né?
E também uma outra coisa que dá para fazer é a criação da enquete, que tem sido muito útil. Então, uma pergunta simples, até 140 caracteres, que nem no Twitter, e as opções de resposta até 30 caracteres, o tempo de duração da enquete, 1 dia, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, e ponto. É isso. Não tem muito segredo. Até vou mostrar uma aqui que eu tenho para vocês, que está aberta nesse momento. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Entre os meus últimos posts. Que eu sou um pouquinho ativo no LinkedIn, então às vezes fica um pouquinho difícil de eu achar. Aqui. Então essa foi a última enquete que eu fiz. Eu tive 107 votos. E aí eu consigo ver, né, que 14% das pessoas votaram para fazer o evento das 10 ao meio-dia, intervalo depois das 2 às 6, e aí eu tive um empate, né? 43% fazer o evento das 10 à 1, 43% em 2 dias, das 10 ao meio-dia. E eu consigo ver quem votou em cada uma das opções. Só não sei porque que ele não está abrindo aqui agora. Aqui. 107 votos. Então eu consigo ver quem votou em cada uma das opções. E que engraçado que a gente teve exatamente o mesmo número de votos nas duas opções. Então, assim, nesse caso, criou mais uma dúvida, né? Na verdade, mas a ferramenta da enquete é sensacional e cria engajamento com o seu perfil também. E aí, falando sobre conteúdos que eu não quero mais ver, mas não me desconectar da pessoa, quando eu clico aqui nessas reticências do lado do perfil da pessoa, eu tenho uma série de opções, né? Então, eu posso melhorar o meu feed. Quando eu clico aqui, ele me dá a opção de tirar o Orlando, por exemplo, e eu não vou fazer isso, que o Orlando é legal, mas tirar o Orlando, por exemplo, dos meus próximos posts na timeline. Posso denunciar uma publicação, se for uma publicação inadequada. E aqui, ó, parar de seguir Orlando Batista. Então eu permaneço conectado com ele, porém eu paro de ver aquilo que ele posta. E tem muita gente que me pergunta isso durante as consultorias, como que eu faço para parar de ver. Que a pessoa quer se conectar, e depois começa a vir um monte de conteúdo que não interessa, e aí ela não sabe como fazer. E depois, para retornar, a mesma coisa. Você entra no perfil da pessoa e aí você coloca que você quer voltar a ver as publicações dela. Certo? E interessante, uma coisa que eu também queria reforçar, você consegue ter uma ideia dos gostos, né, das atividades da pessoa que você está se conectando, quando você entra no perfil, aqui, ó, visualizar tudo em atividades, aí você vê todas as atividades da pessoa, né? Então eu comentei esse post, eu gostei desse post do Guilherme Bentimol, eu gostei desse post da Regina Berti, desse daqui do Rodrigo de Souza, e aqui estão as coisas que eu, Fernão, postei. Então esse artigo, publicações, quais foram as publicações que eu fiz, em média quantas pessoas visualizaram, quantas responderam, e os documentos que eu carreguei também na rede, geralmente são PDFs que a gente sobe. O último que eu subi foi esse anuário aqui do Panrotas, porque geralmente os artigos, os documentos que eu subo na rede estão na biblioteca da minha empresa, então eu direciono as pessoas para a biblioteca para baixar de lá. Eu não subo diretamente no LinkedIn. Então era isso. Eu acho que conversando até com pessoas que têm acesso aí a consultorias de outplacement, que estão buscando um novo emprego, todas comentaram que o meu webinar, a minha consultoria é exatamente igual, a gente olha tudo, né, os grupos, eventos, hashtags seguidas, e coloco à disposição os serviços da Loureiro Consultores para isso. Explorem bem o LinkedIn de vocês, usem para se posicionarem, criarem marca, criarem autoridade e também abrirem oportunidades caso vocês estejam procurando um emprego ou procurando se recolocar.
tá bom? O nosso site é www.loureiroconsultores.com. Aliás, não tem mais o www, né? É loureiroconsultores.com. As minhas redes sociais são @fernãoloureiro no Instagram, Loureiro Consultores no Facebook e no YouTube eu estou como Ferlota68, que é de Fernão Loureiro Tanaka 68, e aqui no LinkedIn Fernão Loureiro 137. Tá certo? Obrigado, nos vemos na próxima.